quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, verso 4 até o verso de número 8. Vamos ler a primeira parte da parábola, a parábola do semeador. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 4 até o verso número 8. Depois nós vamos discorrer alguns outros versículos ainda desse capítulo e também de outros textos, referente a essa parábola do semeador. Então diz assim, queridos, a palavra do Senhor: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu por meio dos espinhos, e estes, ao crescerem, com ela a sufocaram. E outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que foi lida, que é trazida aos nossos corações. Falamos o nosso coração, mas sabemos que é o nosso entendimento. Ó Pai, que essa palavra que é trazida aos nossos ouvidos, ela desça, ó Deus, ao entendimento, traga conhecimento do Senhor, sabedoria e discernimento. E esse discernimento de como estamos, Senhor, diante dessa palavra, produza em nós arrependimento, de maneira que sejamos, ó Deus, aceitos e agradáveis ao Senhor. Somente, ó Pai, com um coração cheio de arrependimento, por aquilo que é produzido pela Tua palavra, que possamos, ó Deus, agradar o Teu coração. Nós não queremos aqui fazer um exercício religioso de todos os domingos, sendo esse mais um domingo na nossa história. Mas, ó Deus, queremos agradecer pelo privilégio de estarmos diante da Tua palavra. E assim fazer, ó Pai, do nosso coração, como também o coração da irmã de Lázaro, Maria, fez, e não a outra, Marta, que esteve, ó Deus, envolvida ou com seu coração tomado por tantos outros pensamentos, e por isso ela não conseguia parar diante da Tua palavra. Mas que nessa hora nós estamos sentados aos pés do Senhor, todos nós, diante do Senhor, para receber o Teu ensinamento. Fale conosco, instrua a Tua igreja, e não somente os que estão aqui, Senhor Deus, mas os que estão também recebendo através dessa transmissão, desta conexão, que ela é dada pelo Senhor, essa oportunidade, de poder participar com os irmãos, mesmo eles estando em casa, alguns enfermos, alguns, ó Deus, dá trabalho, e aqueles que estão enfermos, nós já liberamos uma palavra de cura. Ó Deus, e aqueles que estão a trabalho, que seja, ó Deus, um dia produtivo, um tempo produtivo, e essa oportunidade que eles estão tendo de receber a Tua palavra, que, ó Deus, eles sejam assim alimentados, e sejam luz aonde foram colocados. Assim nós também aqui, Senhor, traga entendimento e revelação, e seja repreendido todo atrapalho do inimigo, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, eu quero sugerir um tema, na verdade um tema bem conhecido pelo próprio texto, os tipos de coração. O Senhor essa semana falou muito forte comigo num tema, o que Deus deseja de nós, o que Deus espera de nós. E eu confesso aos irmãos, eu quero colocar trazer aos irmãos essa palavra, mas para colocar, o Senhor disse: olha, o tema, a sugestão do tema é esse, os tipos de coração. Mas eu acredito que a reflexão para nós é o que o Senhor deseja de nós. Então, eu apresento de forma muito pessoal a você, para que você reflita o que o Senhor deseja de você. Você possa refletir o que o Senhor deseja de mim, o que o Senhor espera de mim. Você possa agora fazer essa pergunta, o que o Senhor espera da sua vida. Queridos, a parábola do semeador também foi escrita, para os irmãos entenderem, também é narrada em outros dois evangelhos, o evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 1 até o verso 8, Mateus também narra essa parábola, esse ensinamento de Jesus, como também em Marcos,
E esses 3 evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos, né? Eles narram, né? Eles têm uma sincronia dentro das narrativas, dos ensinamentos de Jesus, e eles falam de forma diferente do evangelho de João, né? Eles têm um público-alvo, eles desejam apresentar segundo a linguagem para alcançar aquele público, mas não distorcendo a palavra. Nós entendemos, né, o conteúdo, né, real dessa palavra. Então, essa palavra também, ela é encontrada nesses 2 textos, né, mais 2 textos, além do que nós lemos de Lucas, Mateus, capítulo 13, e Marcos, no capítulo de número 4. É importante notar que essa parábola, ela tem uma finalidade, o Senhor, Ele traz com uma finalidade. Eu quero começar meditando com você. O primeiro versículo fala que uma grande, né, o versículo 4, uma grande multidão vindo ter com ele, gente de todas as cidades, gente de todas. Jesus traz aqui uma palavra voltada àqueles que talvez vieram, né, por aquela notícia: olha, tem o filho do carpinteiro que está realizando muitos milagres, está realizando muitas curas. Então começou a aparecer, como o costume também de hoje, nós temos, né, alguém começa a ser usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e aí de repente, né, nós vemos uma grande quantidade de pessoas rodeando aquela pessoa, buscando, na verdade, vamos dizer assim, tirar uma casquinha, né? Vai que Deus tem algo para mim que evita, né, algum tipo de trabalho, né? Ou talvez eu quero ir lá receber aquilo que eu preciso, e aí acaba recebendo e depois some e vai embora. E Jesus, ele traz aqui um ensinamento num momento muito oportuno para aquelas pessoas de todas as regiões, de todas as cidades, tanto para aqueles que eram apenas curiosos, né? Tem aqueles que são curiosos, querem saber, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Como também aqueles que estavam desejosos em ver o agir, em conhecer mais do Senhor, como também aqueles que talvez estivessem ali para especular, ou talvez, né, para querer saber alguma coisa mais, ou a resistência a mais. Quando nós voltamos os nossos olhos para essa palavra, né, para esse texto que nós lemos, nós observamos algo importante aqui. Nós notamos que há uma qualidade, né, da semente. Isso não é destacado pelo texto, porém nós vemos a qualidade, uma qualidade de uma semente, né, de boa qualidade, uma semente que tem uma qualidade, né, de grande potencial de produzir. Ela foi lançada, né, e lançada em alguns tipos de terreno, de solo, né, vamos dizer assim, de terra, né, e nós vemos que os resultados dessa semente de boa qualidade, os resultados eles são diferentes, porque os resultados eles não estão, na verdade, somente voltados à qualidade. Não que isso não seja importante. Lógico que uma semente de baixa qualidade ou sem qualidade, ela não vai produzir em nenhum lugar. Mas nós vemos que é uma semente de boa qualidade que produz até em lugares totalmente adversos, né? De boa qualidade. Então, o resultado, né, na verdade, vai determinar a qualidade daquele coração, ou daquela terra, ou daquele lugar, que assim recebe essa palavra, ou essa semente, né? Segundo a declaração de Jesus, é possível identificar nesse texto, e ele destaca 4 tipos de solo. Ele faz a apresentação de 4 tipos de solo. Nós lemos a primeira parte, eu falei, né, do versículo 4 até o versículo 8, ele vai narrar como que uma palavra, né, dentro da sua linguagem, voltada para o contexto, talvez, de um agricultor, de um semeador, né, o solo, ele conta uma história, ele apresenta uma história, mas nos versículos à frente, do versículo 9 e do versículo 15, nós temos aqui, até na divisão que é feito pela palavra, nós temos a explicação, a continuidade, né, do que significa, o significado, né, a lição
E aí Jesus fala de forma muito aberta nessa explicação, onde ele apresenta que este solo, essas terras, esses lugares que são lançadas essas sementes, na verdade é o coração do homem. É por isso que nós estamos trazendo aqui aos irmãos, trouxemos aos irmãos, né, a palavra, os tipos de coração. O Senhor não quer que você fique pensando, então quando eu comprar uma terra, eu vou comprar uma terra que não tenha pedra, eu não vou comprar uma terra que tenha algum tipo de... Não é isso, né? É aplicar como está o nosso coração. Então nós temos 4 tipos de solo, que na verdade representam, né, dado por Jesus o entendimento, que representam 4 tipos de pessoas, ou 4 tipos de coração. E é por isso que vem a pergunta a nós: o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de você? Ou talvez, quem é você dentro dessa narrativa de Jesus? Eu quero destacar com os irmãos esses 4 tipos, segundo o texto que nós já lemos. O primeiro nós encontramos no versículo 5, eu quero ler novamente o versículo 5, né, dentro da versão que eu li também, anotada, que diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Queridos, a primeira terra, a primeira característica do solo é conhecida como a beira do caminho. Eu não quero apresentar nenhum outro tipo de palavra, eu quero usar totalmente o texto, para que os irmãos entendam, né, aquilo que o Senhor trouxe para nós, e aí o Espírito Santo vai trazendo ao coração dos irmãos o entendimento. Então, o solo à beira do caminho, ou talvez da estrada, eles são conhecidos como lugares mais duros, lugares impermeáveis. Na verdade, quando os irmãos já devem ter acompanhado, principalmente quando o asfalto passa na frente da nossa casa, nós acompanhamos todo o processo, né? Às vezes nós achamos que o processo, aquela necessidade, eu me lembro quando não tinha asfalto aqui, a gente tem aquele entendimento que o processo é vir com aquela máquina, né, e vai derramando o asfalto, e vai passando de novo um rolo compressor ali, e ele vai apertando, e vai fixando, e não. O solo precisa ser preparado, existe uma engenharia, até para preparar, para que haja realmente uma boa fixação, né, para que torne um lugar adequado para trânsito, né? Então, preparo, ele tem que ser, é interessante que eles passam primeiro, eles arrancam toda aquela camada, e falam, mas veio para asfaltar, e agora está arrancando tudo, e eles começam a arrancar tudo, e eles começam com as camadas, né, de brita, e aí começa a compactar aquele solo, e depois coloca uma camada mais leve, depois vem água de novo, e vem, dependendo a estrada, o tráfego do veículo ali, se vai ser de veículo mais pesado, ele precisa ser bem mais compactado. Então nós entendemos que para se preparar uma estrada, a característica de um caminho, de uma estrada, de uma rua, é que ela é bem compactada, ao ponto que ela seja quase que um lugar que não vá penetrar muita água. E aqui Jesus usa isso, até mesmo quando nós encontramos um trieiro, sabe aquele trieiro, que o lugar onde as pessoas sempre passam, havia um trieiro ali, que dava acesso, né, nessa rua, à rua de cima, há um tempo atrás, que saía do lado da casa da irmã Zilda. E quando eu morava aqui, o irmão Ângelo me ligava, dizendo, pastor, o cafezinho da tarde está pronto. E eu preparei ainda aquela pururuca, pastor. Meu irmão, imagina, você acha que eu vou dar essa volta, sendo que tinha aquele trieiro? Quantas nós passamos por aquele trieiro, era interessante, que o mato vinha época de chuva, o mato crescia por todo lado, em volta, às vezes até árvores de pequeno porte crescia, mas o lugar onde a gente passava sempre, e bicicleta, as pessoas, estava ali aberto, não crescia nada, lugar compactado, duro, e quando chovia, a gente passava por ali, não tinha problema também, não fazia poça d'água não, estava duro, estava totalmente duro, né? E assim é conhecido como um lugar duro, solo à beira do caminho da estrada, é um lugar de característica, tem a sua característica dura e impermeável. São aplicados aqueles que não têm a mente aberta e nem receptiva para permitir que a palavra do Senhor entre e transforme o seu coração. Jesus estava dizendo isso a nós, o versículo 12, na aplicação, olha só o que ele diz aqui,
A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Irmãos, Jesus ele já nos ensina que quando nós cremos, nós vamos ser salvos, porque a palavra do Senhor transforma o nosso coração, nos leva a reconhecê-lo como Senhor da nossa vida. E aí, quando o nosso coração torna totalmente duro, impermeável à palavra do Senhor, que é a água da vida, nada vai penetrar no nosso coração. E aí Jesus fala: tome cuidado com esse tipo de coração. O Evangelho nunca vai transformar corações que não lhe permitem entrar. Jesus está dizendo que há esse tipo de coração entre nós. Às vezes na nossa casa, na nossa família, nos nossos queridos, entre os nossos, nós falamos: mas como que o fulano, o ciclano não consegue entender? É um coração que precisa ser amolecido, quebrantado, para que a palavra entre e possa gerar vida. Paulo nos ensina em Efésios capítulo 4, no verso 17 até o verso 19, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Queridos, a característica de um coração duro é que ele torna totalmente vulnerável e dominado pelas ações de Satanás. Interessante que Jesus ele fala que a semente que foi lançada, o Senhor ele tem interesse, isso nos mostra também que Jesus tem interesse dessas pessoas de coração duro. Talvez você fale: não vou pregar para o fulano não, porque o coração dele é como de um ferro. Não, esse aí acho que não tem mais jeito. Tem sim. Jesus também está ensinando a nós que nós devemos continuar semeando, orando, mas também traz o entendimento como está o nosso coração. De repente nós podemos estar dentro de um contexto religioso, dentro de uma igreja, fazendo parte de um suposto credo em Jesus, mas onde a palavra não tem nenhum tipo de ação, não penetra, não faz morada. E aqueles que não deixam a palavra entrar, ele, com a dureza do seu coração, ele começa a cometer, a toda sorte de impureza, segundo Paulo explica a igreja aqui aos Efésios. Há pessoas que não conseguem compreender a palavra. Não é porque a palavra seja difícil, ou talvez de duro entendimento, mas é porque os seus corações estão calejados, estão duros, não permitem o crescimento da semente. Acaba tornando difícil. Querido, que você possa observar como está o seu coração. O Senhor nos traz essa palavra nesse primeiro momento, primeira característica de terra, ou talvez de solo e de coração, conhecido como a beira do caminho. Interessante que isso nos faz também aplicação a Jesus, quando ele fala que Ele é o caminho. Nós devemos estar nele. Ele é o caminho que nos leva ao Senhor. Muitas vezes nós queremos pegar essa palavra dele e não deixar que mude o nosso coração. E nós ficamos como um coração duro, uma terra dura, resistente. A segunda, eu quero ir à frente com os irmãos. O verso 6, Jesus fala assim no verso 6, outra, aquela que caiu à beira do caminho, agora a outra, caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A segunda é conhecido como terreno pedregoso, com muitas pedras. Ele é conhecido como um solo que não se aprofunda. Ele até
tem na sua aparência, na sua superficialidade, tem, né, uma quantidade que engana, né, que até atrai, que até tem interesse de começar a produzir, mas logo abaixo vem a pedra. E a pedra, quando o sol ela bate na pedra, ela esquenta e ela queima a raiz. Ela mata a planta. Durante os tempos fáceis, os brotos, eles podem até aparecer de forma interessante, mas abaixo dali daquela superfície, as raízes estão sem desenvolver, tornam sempre pequenos no desenvolvimento do Evangelho. Quando vem até mesmo a temporada de seca, como nós tivemos, de vento, como tivemos na última semana, última sexta-feira, e era interessante você passar pela cidade, não que o vento foi muito fraco, mas o que eu identifiquei é que algumas árvores grandes, altas, as raízes eram muito superficiais. É lógico que em alguns lugares, o vento tão forte acabou derrubando árvores também com raízes profundas, mas a grande maioria, porque não tinha uma raiz tão profunda. Eu estava no lugar em que, eu estava na sexta-feira, olhando aquele vento passar e repreendendo aquele vento, a intensidade, e da frente ali estava uma árvore muito grande, e eu estava observando a força que o vento, né, batia contra aquelas galhas, contra aquela árvore, e ela chegava a dobrar, e uma árvore alta. Eu fiquei pensando, Senhor, será que essa árvore não vai suportar? E aí depois nós estávamos ali, algumas pessoas, e nós olhamos, e alguém identificou e viu que em um daqueles galhos havia um casal de arara. E algo interessante, que eles estavam agarrados de frente para o vento, e acompanhando o balanço daquela árvore, e acompanhando e sendo abrigado pela força daquela árvore, sabendo, e eu acredito, querido, que o Senhor dá entendimento aos pássaros, também para escolher lugares que eles estarão seguros. Porque depois que passou o vento, aquele lugar não era lugar de ninho daquela arara, mas ela estava ali esperando passar o vento, e aquele vento não arrebentou em nenhum galho daquela árvore, e ela estava ali. Depois que passou, diminuiu, todos nós ficamos um pouco abismados com toda, né, o clima, 3 horas da tarde, meio escuro, e começou depois a clarear, vindo atrás a chuva, e aí passou toda aquela força do vento. Quando eu me dei conta de procurar o casal de araras, procurei onde eles estavam, eles já tinham ido embora, já tinham voado, mas eles ficaram ali, sendo guardados. Aquela árvore estava bem plantada, ao contrário do que Jesus nos mostra aqui. Aquele coração, conhecido como um coração terreno cheio de pedra, que não permite com que a planta, a palavra, ela gere uma planta com uma raiz profunda, mas ela vive na superficialidade. Vendo um tempo de muita seca, ou de vento muito forte, essa planta não aguenta, ela murcha, ela morre, ela quebra. Em Marcos, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, nesse outro texto, nós temos a explicação de Marcos, dizendo, semelhantemente são estes, né, os semeados em solo rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo essas pessoas se escandalizam. Irmãos, os ventos fortes, a seca, o problema, a adversidade, são isso que nós encontramos nos nossos dias. E o que vai determinar a nossa permanência, a nossa fixação, a nossa manutenção em Jesus, são as nossas raízes. O Salmo 1 nos ensina acerca disso. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Mas não são aqueles que estão plantados sobre lugares de pedras, onde ele deixa que as dificuldades, eles até recebem com alegria. Nós tivemos aí
já podemos dizer que a passagem, nós cremos que estamos no final dessa pandemia, mas quantas pessoas ficaram pelo caminho, por conta das angústias, não porque morreram, nós sabemos que um dia nós vamos morrer, mas por conta dos discursos de morte que foi impresso no meio da sociedade, e muitos que se diziam cristãos, ficaram pelo caminho, tiveram pouca duração, chegou a angústia, chegou no coração deles a perseguição, por conta da palavra. Nós não somos perseguidos, querido, por causa do nosso carro, da nossa casa, nós somos perseguidos por conta da palavra. E aí o que aconteceu? Logo as pessoas se escandalizaram. Os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo, no estudo da palavra. Mas o que acontece, pastor? Eu vou estudar a Bíblia através do meu celular. Antes você estudar pelo seu celular do que você não estudar, porque assim você vai ter raízes profundas. Mas o inimigo vai fazer de tudo para que o seu coração seja um coração de pedra, cheio de pedras, que atrapalhe o crescimento, o desenvolvimento das raízes, e você torna um crente superficial. Mas pena que você não vai suportar os ventos fortes, você não vai suportar a estiagem, a falta de água, porque a árvore, ela busca o alimento nas profundezas. Ah, queridos, tempos difíceis virão, e somente aqueles que tiverem desenvolvido as suas raízes abaixo da superfície vão sobreviver. Somente aqueles. E eu pergunto, onde estão as suas raízes? Tem gente que quer mostrar. Nós estamos vivendo um tempo de projeção das pessoas, e elas querem mostrar até as suas raízes, talvez as suas bases de fé. As nossas raízes precisam estar fixadas de forma bem profunda, e a cada dia mais profunda. Conta uma história que um homem plantou numa chacrinha que ele tinha numa cidade. Ele pensando que ia passar o resto da sua vida ali, e ele comprou uma propriedade um pouco grande. Ele gostava muito de árvore. Lembro dessa história, lembro do Marcelo, tem o seu pomar ali, né? E ele plantou várias árvores ali naquela sua propriedade, construiu a sua casa, e todas as manhãs ele pegava um jornal e ele ia aguar aquelas plantas com um balde, e ele pegava um jornal, ele batia nas plantas, e as pessoas ficavam, né, os vizinhos, o que é isso, que ritual é esse? E ele fazia assim todas as manhãs, todos os dias que ele ia. E aí chegou um tempo, depois de 10 anos, as árvores já estavam grandes, ele teve que ser transferido por conta de uma proposta de trabalho. E ele, com muita dor no coração, ele decidiu com a esposa, com a família, sim, ir para outra cidade, e tiveram que vender aquela propriedade depois de um tempo. E assim ele ficou lá na outra cidade, mais 10 anos, passado 20 anos que ele tinha plantado, 25 anos mais ou menos, ele teve saudade e queria saber como que estava as árvores que ele tinha plantado. E ele resolveu, num tempo de férias, passar por aquela cidade e rever aquele lugar, conversar com o novo proprietário, e assim ele fez. E alguns dias, tinha passado naquela cidade um vento muito forte, como passou aqui em Campo Grande na última sexta-feira, um vento muito forte, passou e até noticiou, e ele ficou um pouco preocupado, e ao mesmo tempo um pouco mais, até curioso de saber como que estavam aquelas árvores frutíferas, árvores para sombra. Ele tinha feito um lugar muito bonito, e assim, para sua surpresa, aquele vento passou. Quando ele chega, ele vê que ao lado, muitas árvores estavam com as galhas todas arrebentadas, algumas árvores tinham sido arrancadas, mas ali justamente aquelas que ele plantou, que ele cuidou naquele tempo, todas estavam ali de pé. Os frutos caíram por conta da força do vento, isso às vezes acontece, e assim ele se identificou, bateu na porta e falou: olha, eu estou vendo que as suas árvores suportaram os ventos fortes aqui do lado, tá? Ele falou: então, rapaz, eu comprei esse aqui, me falaram que era de uma outra pessoa, ele que plantou e tinha alguma coisa. Ele falou: essa pessoa sou eu que plantei essas árvores. E ele falou: então, me falaram que você batia toda vez. Eu falei: então, desde pequeno, desde o início, eu comecei a estimular as minhas árvores, essas árvores aí,
a elas terem raízes profundas, porque as pessoas são estimuladas, as árvores são estimuladas a terem raízes profundas, segundo essa história, batendo, para que as suas raízes tornem cada vez mais profundas, segundo a técnica daquela pessoa. E assim ele fez, ele falou, eu usei assim, algumas pessoas achavam que era um ritual, mas eu estava estimulando, e eu vejo que pelo menos deu certo. Elas fixaram, quando veio um vento forte, elas já estavam preparadas realmente, e ensinadas a fixar as suas raízes, e são raízes profundas que nos levam a suportar. E assim aconteceu. Acontece conosco, às vezes nós não queremos passar por perseguições, por problemas, por lutas, por enfermidades, mas a cada luta que passamos, nós fixamos nossas raízes no Senhor, tornamos cada vez mais profundos, deixamos de ser superficiais. É tão gostoso quando nós vemos, eu tenho, assim, admiro muito a natureza, o mar, a força do mar, mas eu fico mais encantado quando eu assisto programas que falam sobre a beleza do fundo do oceano. Se eu fico encantado, se você fica encantado com aquilo que está na superfície, a força, aquelas ondas batendo sobre as rochas e voltando novamente, aquela coisa, os pássaros e os animais e aquela coisa toda, aquela beleza em volta, irmãos, o que está nas profundezas, que são as verdadeiras riquezas. E nós entendemos que quanto mais profundo nós formos, mais nós veremos realmente o poder do Senhor, a manifestação e a glória dele. Amém? Vamos à frente. Terceiro tipo de solo e terceiro tipo de coração. Versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção acerca desse terceiro ponto. Isso é uma das que mais caracterizam a igreja do Senhor. Esse terceiro tipo de solo. Fala que caiu no meio dos espinhos, e eles cresceram juntos, e os espinhos sufocou. O terceiro modelo, ele é passivo ou envolvido à sua volta de ervas daninhas. Coloca a semente pura para crescer junto, e consequentemente nenhum fruto será produzido. Quando se produz de forma errada, a árvore ela já cresce doente, uma semente ou alguma coisa que é errado, que é doentio, já vai desenvolver uma árvore, uma qualidade doente. Nós vemos pessoas crescendo, querendo um evangelho que ele vai dizer assim, o que eu quero, o que eu não quero, como se ele estivesse em um supermercado. Você pode ir no supermercado, você tem as prateleiras de todos os lugares ali, as gôndolas e as mercadorias, e você vai escolher, às vezes tem 4 tipos de mercadoria, e você vai poder escolher aquela que cabe no seu bolso, que é do seu gosto, mas jamais nós podemos fazer assim com o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não é você que vai dizer, não sou eu que vou dizer, isso aqui serve, isso aqui não serve. Se não servir para você, querido, uma coisa não serve nada. Não adianta querer retalhar. E muitas vezes as pessoas querem fazer assim, e acabam trazendo, ou talvez aplicando na sua vida, um evangelho que cresce no meio de espinhos, ervas daninhas. A erva vai disputar, aquilo vai disputar com aquela semente, com aquela nova árvore, vai disputar a água, vai disputar a luz do sol, os nutrientes. E o resultado daquela competição é que a mais fraca vai morrer. E você sabe que o inimigo ele tem como característica de erva daninha de sufocar as nossas forças, de minar as nossas forças. E tem gente que quer crescer dizendo, não, pastor, isso não tem nada a ver. É o evangelho de que tudo é relativo. Pode acontecer com outro, pode acontecer com fulano, mas comigo não. Eu sei o que eu estou fazendo, pastor. E ele acha que na casa dele ele pode ter todo tipo daquilo que ele seja conhecido como uma pessoa descolada. E ele esquece que a Bíblia diz o seguinte, Jesus ele deixa bem claro para nós, aquele que fizer amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, e ele quer ser amigo do mundo.
E por conta disso, os filhos dele crescem no meio daquela bagunça. Se ele não sabe se o pai é fervoroso, se o pai serve o Senhor, ou se o pai é mundano, ou se a mãe é mundana. É o crente camaleão. Você não precisa ser o crente rabugento, mas você precisa conformar com tudo. Que coisa! Você não sabe testemunhar e falar bem assim, eu não preciso disso. E você não precisa disso porque eu não sou melhor do que você. Mas ele acaba aceitando, não, mas se eu não deixar, o meu irmão não vem na minha casa, porque ele tem que trazer junto aquele coolerzinho dele. Mas se ele for, aprenda a levar ele uma palavra que ele vai respeitar o Deus que você serve. Para que ele experimente pelo menos um dia de alegria perfeita na presença do Senhor. Mas é o tal de crescer no meio de espinhos. E de repente o irmãozinho, a irmãzinha está lá sem força, porque ele não tem água, ele não tem luz, não tem o sol. Em Marcos, na aplicação da palavra, 4, 18 e 19, diz assim, e os outros, o semeado entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e demais ambições concorrem com ela, sufocam a palavra, deixando infrutífera. O problema com aqueles que acham que não tem nada a ver, é que esse modelo, é que a palavra ela é mantida no coração juntamente com outras coisas. E é justamente isso que aquele jovem rico queria. Ele queria um relacionamento com Jesus, mas queria relacionar com as suas coisas. Ele não quer deixar nada por Jesus. Jesus deixou tudo. O Pai enviou o único filho para vir libertar ele, mas ele não pode deixar nada. Ele está dizendo que assim serve. Os cuidados desse mundo. O texto fala, a sedução das riquezas, as ambições. Quais têm sido as suas ambições? Muitas vezes nós temos ambições e nós queremos que Deus seja a nossa bola de cristal, Deus seja a nossa varinha de condão. Deus vai ter que responder, não, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí começa, só quer Deus, só quer Jesus para satisfazer os seus desejos. Quando eu estou bem, quando eu estou com um bom negócio, quando eu estou bem financeiramente, quando eu estou no buraco, é o Deus bombeiro. Que tristeza. Mas por que isso? Porque Jesus não é o único no seu coração. Quando Jesus tornar o único, a sua atitude vai ser, mesmo em tentações, mas nós temos exemplo de muitos homens, vou citar um deles, José. Ele tinha tudo para dizer, você quer saber de uma coisa? Eu vou liberar geral. Deus permitiu que meus irmãos me vendessem, eu vou me prostituir, estou em terra estranha, olha que facilidade, vou me dar bem aqui com a mulher do meu patrão, e está dando uma despertão, mas a palavra dele foi o seguinte, eu não posso pecar contra o meu Deus. O Senhor era o único na vida dele. Jesus tem que ser o único no nosso coração. Jesus tem que ser o único. Ontem nós ouvimos isso, boca do Daniel, falou, ministrou aqui. Nós precisamos de homens de coragem nesse tempo, homens que assumam a bronca. Essa sociedade precisa de homem, a sua casa precisa que você seja um homem de coragem. Você, mulher, tem que orar para que o seu marido seja um homem de caráter, de coragem, que assuma a bronca de ser um servo do Senhor, que não seja dividido. É o que nós precisamos. A sociedade está assim, e aí ficamos nessa lenga-lenga. Queridos, os interesses mundanos dominam tanto, que não tem mais energia. Acabam perdendo a energia e atrapalham no crescimento.
Toma cuidado com os desejos mundanos, toma cuidado com o seu desenvolvimento na internet, nos lugares que vão roubar a sua presença, da presença do Senhor. Daqui a um tempo você não vai querer mais estar na presença do Senhor. Às vezes nós passamos horas rolando o feed das redes sociais, seja do Facebook, seja do Instagram, passamos horas e horas e horas, e tempo, se tem tempo, mas é chato estar numa reunião de oração de celular. Mas é legal outras coisas. É para a gente poder pensar. Mateus 6, 24, a orientação de Jesus nesse texto diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tem gente que não tem tempo para o Senhor, mas eu queria que ele fosse 10% cristão, como ele é profissional. Porque ele é pontual, decidido, honesto, mas para o Senhor qualquer coisa. Se tiver chovendo amanhã, ele vai fazer de tudo para ir trabalhar. Mas levantar de madrugada para orar é difícil. Nós precisamos observar o que está dividindo o nosso coração. Isso aqui trata do que é no contexto. Muitos cristãos estão presos dentro dessa parte, dessa terceira característica. Servindo a Deus e servindo o mundo, servindo a Deus, servindo as riquezas, servindo a Deus, servindo as ambições. E ele não avança. Por último, para terminar, a boa terra, versículo 8, a parte A do versículo 8. A outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. É conhecido como boa terra. É uma terra boa. A semente não caiu à beira do caminho, outra caiu em terra cheia de pedra, cheia de espinho, mas agora ela caiu na terra boa, ou uma boa terra, e um coração que ouve a palavra e compreende. Lucas capítulo 8, verso 15 diz: aqui caiu na boa terra, são aqueles que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Tem um coração reto, um ouvido bom e um coração reto. É lindo quando nós lemos a biografia escrita por Deus na vida de um homem chamado Jó. O que Deus escreveria de você, diante da forma que você está andando nessa cidade? Deus fala para Satanás, o acusador, o inimigo das nossas almas, diz assim: você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem justo, reto, temente a Deus e desvia do mal. Ser reto, íntegro, é ser inteiro. Para ter um coração que recebe a palavra e ter uma terra boa, é ter um coração reto, e o que nos faz reto de coração é a própria palavra. Então eu preciso da palavra. E a pergunta então, a terra, ela é produtiva porque ela é boa? Sim. Mas então por que ela é boa? Essa terra ela é boa porque Deus escolheu, Deus fez assim: agora eu vou escolher quem vai ser terra boa. Quando os programas de televisão fazem, liga aqui, fala um oi, ou curte, e ainda vamos escolher, e aí fica todo mundo esperando, seja por cesta básica, seja por dinheiro, fica lá, pá, aperta um. Deus não faz assim. Mas então, pastor, por que essa terra é boa? Ela nasceu boa, todos nós temos potencial. Você vê a terra cheia de pedra, é uma terra que tinha tudo para produzir, mas a pedra atrapalhou, não quiseram tirar a pedra. Mas então por que essa terra é boa? Querido, ela é boa porque ela foi mexida, ela é boa porque ela foi preparada,
Ela é boa porque ela foi tratada. Ela é boa porque ela foi limpa. Ela é boa porque tudo aquilo que atrapalha o crescimento, a absorção da semente e dela fixar uma boa raiz, foi tirada, foi tratada. Assim Ele quer fazer na minha e na sua vida. Amém? Ele quer lançar os adubos. Ele quer lançar aquilo que precisa, os fertilizantes. Através da sua palavra, a água, a umidade. Mas Ele quer tirar, extrair a pedra, a rocha, a sujeira, as impurezas. É por isso que essa terra é boa. Deste preparo foi tirado tudo, toda a erva daninha. E ela é boa, ela continua boa, porque quando começa a produzir a planta e a erva daninha vem de novo, você tem que vir, tem que carpir, tem que tirar aquela sujeira. E ela foi cuidada, ela foi tratada. Ela deixou de ser uma terra improdutiva, porque ela permitiu ser cuidada. É necessário que isso aconteça. E eu quero finalizar lendo Tiago capítulo 4, versos 6 a 11. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificar os corações. Deixe o Senhor purificar o seu coração, para tornar uma terra boa, uma terra produtiva. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E 1 Pedro 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações. Deixe o Senhor limpar o seu coração e fazer de você terra boa. Ele quer produzir no seu coração. Eu quero orar com você nessa hora, querido. O que Deus espera de mim? O que Deus espera? Pergunte isso ao Senhor. O que Ele espera de você? O que Ele espera do seu coração? Quem é você diante do que nos foi apresentado? Qual tem sido a característica da sua vida? Que tipo de terra de coração tem sido o seu? À beira do caminho, um coração duro, um coração resistente, um coração que não tem acesso à palavra, você não permite, um coração cheio de pedra, que até cresce, mas logo ele morre. Quantas vezes você já começou e aí parou? Começou, mas de repente acaba. Um coração totalmente cheio de espinho, onde as coisas desse mundo estão crescendo juntos. Os cuidados desse mundo têm atrapalhado o crescimento da palavra no seu coração. Ou você quer ser essa terra boa? A terra boa, a terra que o Senhor quer produzir na minha e na sua vida, aquilo que é realmente dEle, a vontade dEle. Querido, a palavra, ela foi falada a várias pessoas. No entanto, os resultados, eles são diferentes, como diferente é a qualidade de cada coração que ouve a palavra. Eu volto agora no primeiro texto, no primeiro versículo do texto que nós lemos. Haviam pessoas de várias partes, de vários lugares. E nós entendemos que Jesus falava, haviam pessoas de todas as qualidades e espécies, de todo tipo de coração. Mas todos ouviram. Eles não puderam sair dali dizendo, eu não ouvi. Jesus revelou a cada um como estava o seu coração, como Ele nessa noite revela a nós. Como está o nosso coração. E qual é a qualidade, qual a característica do nosso coração. Talvez você esteja lá no primeiro, mas o Senhor pode fazer de você hoje uma terra boa. Talvez o seu coração esteja cheio de pedra, Ele quer fazer de você uma terra boa. Há espinhos, há interesses no mundo, há cadeias que estão sufocando a palavra. Você até quer, você ouviu, você acha legal. O Senhor pode fazer de você terra boa, Ele quer limpar a sua vida.